boa. Fazer assim, uou! Tudo bem, Gustavão? Beleza? Vamos lá, bora. Massa. Vamos que vamos. Vamos lá. Pessoal, sejam bem-vindos. 8h30, Talk Show, começando com o nosso amigo Breno Oberdan. Gostaria que já começar direto, já se apresentasse. Beleza. Então, como o Gustavo falou, meu nome é Breno Oberdan. Eu sou artista do teatro, sou dramaturgo, sou diretor, sou formado em licenciatura em artes, também sou professor. Eu trabalho com produção cultural aqui em Paranaguá. E eu faço muita coisa, na verdade, assim, para apresentar, mas no decorrer da conversa a gente vai explorando as subgavetas. E qual curso que você fez, né? A minha formação, eu fiz curso técnico de teatro, fiz médio técnico em teatro e depois eu cursei licenciatura em artes, graduação. E aí depois eu fiz uma pós contigo, aliás, a Anne, Alternativas para a Nova Educação. Mas ultimamente eu não ando trabalhando tão diretamente na educação, tipo colégio, escola, concurso, PSS, eu não ando trabalhando com isso, eu ando trabalhando full time com teatro. Eu tenho minha companhia de teatro, que é a minha empresa, minha produtora. Qual que é o nome? CIA Cultural Rainha Maçã. Então, vai estar ali nas informações, tá? Tanto, vou falar o contato do Breno, quanto também da companhia dele. Beleza? Eu fui fazer licenciatura em artes, que eu morava em Matinhos, fui criado em Matinhos, minha família é muito grande lá. Eu me mudei para Paranaguá fazem 5 anos. E o curso mais próximo do que eu queria, que eu já fazia teatro desde os 10 anos de idade. E o mais próximo do que eu queria para minha vida era licenciatura em artes. Só que eu nunca pensei em ser professor. Minha mãe é professora, eu tenho um monte de tio, tia, professor, um monte de gente da família professor. Eu falei, Deus me livre. Todo mundo maluco. Mas aí passou um semestre da faculdade e me apaixonei pela docência. Então é muito difícil eu desvincular as minhas duas profissões. Eu sou um artista docente, eu sou um professor artista, eu sou um pouco dos dois, porque quando eu estou lecionando, eu trago uma carga muito artística, eu trago algo muito cultural. E quando eu estou fazendo teatro, dança, ou seja, qualquer linguagem que eu esteja trabalhando, eu também gosto de trazer um pouco de educação, de formação também. De militância também. Não tem como não. Não o que faz parte de você, você vai. Eu não consigo desvincular, não dá. Dissociar, né? Não tem como. Tem como, não dá pra fazer por fazer, tipo, o teatro só como entretenimento, por mais que também seja. Qual que é a importância do teatro na vida das pessoas e na sua história? Eu acredito que o teatro depende muito da vida de quem. Porque é muito pessoal de cada pessoa. Mas se for pensar em coletivo, o teatro é uma espécie também de fuga da realidade que a gente vive. Às vezes a gente é muito preocupado, a gente tem o nosso corre, nosso trabalho, família, amigos, brigas. E o teatro é um momento que você pode sair dessa pressão e entrar em um outro mundo. Porque o teatro é efêmero, é aquela situação que aconteceu ali, é um mundo à parte. É aquela 1h30, aqui igual um filme, né? Isso. Talvez. É aquele momento que rompe. Mas diferente do filme, é tete a tete. O filme, você pausa, você para. O teatro não tem essa possibilidade. Se você sai no meio, você volta, você perdeu alguma coisa. Ah, eu vou no banheiro. Quando voltou... Sim. O teatro, e às vezes o teatro tem essa interação. O teatro é em carne viva. Isso. É mais fácil falar assim, né? Tipo, uma metáfora, né? Olhando para essa visão mesmo do público, tem muita gente que vai no teatro para se distrair, para se divertir, para dar risada. Mas aí tem pessoas que vão para procurar alguma essência, alguma filosofia, algum questionamento para refletir. Por mais que eu veja que pós-pandemia o público ele ficou muito mais voltado para comédia mesmo, para algo mais leve, para sair mesmo da realidade dessa tensão da sociedade. Antes já era um pouco disso, mas o pessoal ia mais em dramas, em peças mais cabeçonas. Hoje em dia é mais a comédia e o infantil. Nossa, o infantil assim, batata de chamar gente pra ver. É muito interessante, adulto quer ver peça infantil. Então, e eu não sei porquê. Eu teria que fazer uma pesquisa para descobrir. Sim.
talvez seja a gente tá tentando ter experiências novas, né? O que eu posso também perguntar assim, se você tem alguma dica para quem está começando ou que gostaria de trabalhar no ramo do teatro, né? Vou falar primeiro uma coisa bem clichê e depois eu vou falar outra coisa. Primeiro, tem que estudar. Não adianta, não existe talento que se sustente se não tiver estudo, uma base teórica. Eu falando, buscando ainda da outra pergunta que você fez sobre a importância do teatro, eu vou individualizar agora pra mim. Ok. O teatro, pra mim, é um vício. Mesmo. O teatro, eu já briguei com família por causa do teatro, terminei vários relacionamentos por teatro. Na verdade, todos os relacionamentos que eu tive acabaram por causa do teatro. Porque o teatro é uma coisa que, assim, eu não consigo ficar sem. É um vício mesmo. Todo dia, se eu não faço teatro, eu escrevo teatro, eu penso teatro, planejo teatro. Porque o teatro, ele, na verdade, ele me salvou. Porque, assim, eu era uma criança muito tímida, uma criança muito fechada, sofria muito bullying. E o teatro, ele mostrou um lugar que eu me senti livre, um lugar de segurança. Eu lembro as primeiras oficinas que eu tive, 2004 eu comecei a fazer teatro. E o professor falou, o que acontece no teatro, fica no teatro. Tu não precisa ter vergonha de ser ridículo. Se a atividade é fazer um personagem ridículo, um jogo que vai ser engraçado, ninguém aqui vai lá fora falar, fulano fez uma lesma muito engraçada. Não, é aquele momento de criatividade. E eu me senti seguro. E isso me salvou, porque, eu até o ensino médio, vou falar uma coisa que é até triste, assim, até o terceirão, eu não tive amigos, muitos amigos. Eu fui começar a ter amigos no teatro. Então, assim, a suma maioria das minhas amizades são de pessoas que eu conheci no teatro ou a partir do teatro, seja público, seja colega de profissão, seja gente que trabalhou até mesmo comigo. E do colégio, hoje, que passei dos 30, eu não tenho amigos da época do colégio. Pra dizer, eu tenho um amigo da época do colégio que também era um menino que sofria bullying. Então os dois, porque assim, os dois eram nerds, só que nerds também muito voltado pra arte. Gostava de teatro, gostava de palhaçaria, gostava de umas coisas assim. E a gente não se encaixava nem com os esportistas, nem com os populares, nem com os nerds. Os próprios nerds, eles tinham vergonha de ficar perto da gente porque a gente era expansivo. E também, eu entrei muito jovem na universidade. Eu era o mais novo da turma, eu entrei com 17 anos. Então, o nerd. O nerd. Eu entrei com 17 anos. Então, as pessoas que estavam comigo, às vezes já tinham uma outra graduação, tinham começado começado a licenciatura em artes, tinha outras vivências. Conheci gente do Nordeste, gente de São Paulo na universidade. E abriu minha cabeça, porque eu vivia naquele mundinho de Matinhos, uma cidade com 30 mil habitantes, onde a perspectiva era trabalhar em comércio até morrer, fazer um concurso público. E isso me tirava do tino. Me tirava muito, assim, eu não quero isso pra minha vida. Minha vida vai ser só isso, né? Não, eu quero ir pra fora, quero ir pra outros lugares, quero conhecer gente, novas experiências. Quero conhecer outros estados, outros países. E eu tenho essa pira. Foi o teatro que... Tipo, você que encontrou o teatro ou o teatro que encontrou você? Cara, nunca fizeram essa pergunta, eu não sei direito. No começo, né? Eu sei exatamente o dia que o teatro me picou. Vamos pensar que é o Aedes Teatro. Ok. Que foi... Eu tinha 9 anos, 9 para 10 anos. Veio um grupo de teatro de Curitiba se apresentar lá em Matinhos, num espaço que era Oca, o nome. Que era no FITEP, ali, público. E a peça que eles apresentaram, lembro até hoje o nome. Foi em 2003, a peça Tanguapo. Assim a palavração. E era uma apresentação para professores e funcionários públicos. E esses professores, professoras e funcionários públicos podiam levar um convidado. Minha mãe era concursada, professora, pedagoga. Meu pai não quis ir, assim, porque não, teatro, não, essas coisas aí, eu sou macho, eu vou assistir jogo de futebol. Aí a mãe me convidou, Breno, quer ir comigo? Eu sempre muito parceiro da minha mãe. Aí eu fui. Quando eu assisti aquela peça,
eu saí de um mundo, parecia que eu tinha entrado em uma outra dimensão, que nem entrar no armário de Nárnia e atravessar a plataforma 9 3/4, assistir teatro de sombra, dança, canto ao vivo, tango, uma história de mistério, de assassinato, uma história assim que não era pesada, ela tinha 9 anos, só que... Tinha contexto. Tinha contexto, não era algo violento, nada, só que foi algo encantador, porque era magia sendo feita na minha frente. Hoje eu sei como fazer teatro de sombras, como fazer esses efeitos, mas na época pra mim aquilo era magia. E naquele momento eu falei, eu quero isso pra minha vida. Eu quero isso pra minha vida. Mas como vou ter isso na minha vida? E dessa peça foi um ano assim, eu pensando em teatro, minha mãe com uma biblioteca em casa, todos os livros de peças de teatro eu pegava e lia. E quando eu saí da escola municipal, eu estudava na 8 de maio, eu fui para o estado. Eu fui estudar no Colégio Sertãozinho. Por uma coincidência divina, o pessoal do ensino médio tinha um grupo de teatro. Aí eles foram passando de sala em sala perguntando quem queria fazer parte. Porque a condição para eles poderem ensaiar no espaço é eles aceitarem os alunos mais novos. Eu nem tinha pedido para minha mãe, eles vieram na sala e falei, eu quero. E dei meu nome. Depois fui lá e resolvi com a minha mãe. Aí eu comecei a fazer teatro, foi praticamente um ano depois. Eu lembro que o primeiro dia desses encontros de teatro foi no dia 4 de abril de 2004. E eu, aquela gana assim, eu quero fazer teatro, eu vou fazer teatro. Uma dificuldade com a fala, gago, às vezes eu enrolava, a dicção ruim. Hoje minha dicção tá bem melhor, mas na época era péssima. Só que eu tinha um corpo engraçado. Eu tinha um jeito de me portar engraçado. Meio Buster Keaton, que cai, se machuca, talvez um Chaplin. Esse lado mais clownesco. Ok, do palhaço, né? É o palhaço. É o palhaço. O diretor do grupo, ele viu isso, então ele não quis me dar personagem com muito texto. Eu preferia lidar com o corpo do que com a voz. Aí ele começava a me dar esse tipo de personagem. E isso abriu uma possibilidade que eles me chamaram para fazer parte de um grupo de teatro de rua. Aí eu fui fazer parte desse grupo de teatro de rua que trabalhava com palhaço. Então o meu começo no teatro foi muito circense. Foi muito de acrobacia, foi muito de base clown. Total é clown. Sim, é e rua. E teatro de rua. Eu fiz muito teatro de rua. Eu de 2004 até 2011. Em 2011 foi a primeira vez que eu apresentei em palco desse teatro clássico, tradicional, palco italiano, com essa divisão palco-plateia. Antes era rua, então era arena, semi-arena, cachorro passando, morador de rua pedindo dinheiro, gente com bíblia brigando para não apresentar peça. E sabendo lidar com as situações ali acontecendo, né? Aquela coisa do... E zero acústica, porque a rua não tem acústica, a gente tem que elevar o tom de voz sem machucar a garganta, porque depois tem outra sessão. e isso eu sinto que foi bem, por mais que demorou muito para eu conhecer um palco de teatro, mas foi muito bom eu não conhecer, porque eu fui pro lado mais difícil, porque a rua ela precisa ter um timing, você tem que ter um timing, um pensamento muito lógico, muito rápido para improvisar, porque na rua acontecem imprevistos. É passante. Nunca é igual, nunca é igual. Se no palco nunca é igual, imagina na rua. E dica para quem tá começando, eu falei estudar. Ok. A outra dica que eu dou é não seja estrela. Não acho que vai começar sendo... Ego. Eu acho que o que mais faz as pessoas sofrerem no teatro é o ego. E não que eu diga que eu não tenho ego, porque eu tenho ego. Eu conheço a minha história, eu sei o que eu fiz. Só que o ego, ele tem que ser aquela energia que te dá força para crescer e melhorar. Motivacional. Sim, isso. Eu quero melhorar como ator. Eu tenho potência para ser melhor. Tipo, ok. Mas o problema é aquele ego que vira um escudo, que nada você deixa passar. Que eu estou com a razão, eu sei o que eu estou fazendo. E isso acontece muito. Principalmente com quem é autodidata. Isso eu vejo, eu fico triste porque... Na verdade, você está comentando assim, como ator, até como pessoa, você tem que sempre estar aberto. A diferença entre você apresentar
para criança e adulto? Ah, com certeza. Nossa! Criança, ela não tem tantas as amarras sociais que o adulto tem. Porque a gente vai crescendo, a gente vai... Ó, não isso, não aquilo. A gente vai se entendendo. Criança não. A criança vê o personagem... Para ela é tudo... É aquilo. Ok. O cara aquilo. tá vestido de pirata, é um pirata. Foi apresentado como pirata, é um pirata. Tá. Só que, assim, às vezes eu tô andando na rua, eu usei esse exemplo porque eu fiz um pirata esse ano. Volta e meia eu tô passando na rua, uma criança para, mãe, o pirata! E aponta pra mim, eu posso estar vestido como for, eu sou o pirata. Assim como quando eu fazia o Padre o Bêbado. Pessoal, ó o bêbado, eu falei, pô, nem bebo. Olha o bêbado. É engraçado. E a criança, ela pega isso como verdade. Não, pega como verdade e grava pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. O adulto, ele entra na imersão durante a apresentação, mas acabou, ele tem o start de desligar aquela informação, de entender que aquilo, opa, acabou, não é mais o pirata, agora é o ator ou a atriz. Ok. E a criança, ela durante a apresentação interage com muito mais facilidade. A criança, ela interage para ajudar a história a ser conduzida. A criança, ela quer contar a história, a criança, ela quer conduzir a história junto. E a criança interage dessa maneira. O adulto, ele já... o adulto assim, interage e quando, por exemplo, eu tô um personagem, eu vou lá e eu chamo alguém da plateia. Aí a pessoa, às vezes, interage. Quando o adulto, ele interage muito, normalmente é pra sacanear. É pra querer derrubar a peça. O adulto, aquele sem noção, aquele que quer derrubar, atrapalhar o trabalho. E o teatro é meu trabalho. Não atrapalhe meu trabalho. Não atrapalhe meu trabalho. Não toque aqui. É, um certo problema com o improviso. Sim, eu improviso, mas eu tenho uma questão que o improviso, ou ele conserta a peça que deu algum problema, ou ele estraga completamente a peça. E eu já vi peças maravilhosas sendo estragadas por causa de improviso. Então é uma faca de dois gumes. Tem que ser usado o improviso com muita cautela, com muito cuidado, porque senão você derruba teu colega de cena. Aí é egoísta, isso é egoísmo. Eu tava falando sobre esse negócio de não atrapalhar meu trabalho. A minha vaidade, o meu ego, ele tá muito ligado ao meu profissional. Pode me chamar de feio, de ridículo, de chato, não ligo. Não. Mas assim, atrapalhar o meu trabalho é uma coisa que me irrita. Até assim, eu não ligo, Breno, eu acho que seria melhor você fazer desse jeito. E isso é legal, eu gosto de ouvir. Pode citar algum projeto do futuro? O que vem pela frente? Qual que é o próximo Bueno? Eu já tô com 2025 fechado. Já tá fechado, então. E quais são os personagens desse ano? De repente você pode citar alguma coisa? Não sei se então, pode falar. eu trabalho com companhia de teatro, então nós temos peças de repertório. Tendo essas peças de repertório, nós inscrevemos em lei de incentivo, tem Rouanet, Profice, PNAB, que é a Política Nacional de Blanc, e sempre é de um ano para o outro. Em 2024 eu escrevi projetos e eu aprovei para 2025 para trabalhar, para executar. Essas que eu aprovei duas que eu vou atuar. O Incrível Circo Sambaqui, que é uma peça de circo com as reprises clássicas de palhaço brasileiro, com uma pitada caiçara, com gírias, citando locais aqui das ilhas de Paranaguá, muito inspirada no Circo Rodado, que é uma companhia de teatro de Curitiba que trabalha com palhaçaria, que eles têm um espetáculo chamado Reprises Pareadas. Pô, um dos melhores peças que eu já assisti na minha vida. Um espetáculo lindíssimo, assim, engraçado, assim. Eles têm um timing incrível, eu já assisti umas 3, 4 vezes essa peça. E eles me inspiraram para fazer essa peça e agora eu vou circular. Que é um projeto pra gente circular nas escolas. Então a gente vai para as escolas da rede pública municipal apresentar essa peça. E também a gente vai fazer oficinas de universidade, oficina de clown. Aí tem outra peça que a gente aprovou, essa eu não atuo, que é a Palestra, que é uma peça do Rogério Soares, grande ator aqui de Paranaguá, assim. Ele não gosta, mas eu falo, ele é meu mestre, sim. Ele não gosta. Aí, né, pro Rogério, né? Ele, que bicho, que mestre, bicho, que isso, cara, esculachou. Essa peça, Palestra, tem uns 30 anos pra mais que ele faz. Então já é uma peça que tem uma grande estrada.
É uma grande estrada, uma peça engraçada para adulto. E é uma palestra de palhaço, né? Aí a gente vai circular em alguns espaços alternativos aqui pela cidade. ONG, asilo, a gente vai circular nessa maneira. Eu aprovei um projeto chamado Os 10 Anos do Arauto, que é em comemoração aos 10 anos da peça de maior sucesso da companhia, que é a História de Todas as Histórias, que foi meu TCC. Em novembro de 2015 que eu estreiei, e agora em 2005 completa 10 anos. E é uma peça que eu já fiz mais de 1000 apresentações, apresentei no estado todo, fui para São Paulo, Santa Catarina. Então é uma peça assim que ela já tem a estrada, que tanto que eu nem ensaio mais. Vou ser sincero, essa peça eu não ensaio mais. Já fiz muito já. Uma peça que me resgatou também um momento que eu tava muito... Putz, será que vai dar certo? Eu vou acabar fazendo um concurso e virar professor. Foi definitivo, assim? Foi bem definitivo. Ou vai ou racha. Eu fiz despretensiosamente. O Sesc Caiobá precisava de contação de história para o mundo, para o Futuro Integral, que é um projeto deles de educação. Aí eu ganhei um livro numa exposição lá em Antonina, durante o Festival de Inverno daquele ano, que é Como os Homens Vivem, que é só com lendas africanas. Pô, bati o olho na história de Anansi, me apaixonei. Anansi, a aranha, o tecelão que vai procurar as histórias para contar para as crianças. É os 12 trabalhos de Hércules, só que africano. E eu falei, vou fazer essa contação de história. Menino, não é que a moça do Sesc gostou? Pediu mais 10 apresentações. Aí eu já fui tentar oferecer para um amigo, fiz uma escola, fiz em outra. Eu comecei a apresentar em vários lugares, aí fui para festival, ganhei festival com peça. Que eu não coloquei, assim, eu não tinha colocado assim, tipo, sabe, esperança nenhuma. Um trabalho não tem isso. Vou lá e vou fazer. Não tem cenário, não é uma peça grandiosa. Eu peguei uma camisa azul que eu já tinha, uma calça azul que eu tinha, pintei a cara de branco e um apito. Minimalista. Mas às vezes o pequeno, ele... O simples não é simplório. Você fez uma coisa, tipo assim, com o que você tinha. Sim. E ainda mais eu tava muito triste porque naquele ano eu investi uma grana, uns 5 conto numa peça, imagina, 5 mil em 2015 era uma grana. Eu montei uma peça com um elenco de 12 pessoas, era a fachada de um bar, cenário precisava de caminhão para carregar. Que foi um fracasso, foi horrível, foi a apresentação assim que eu fiquei com vergonha alheia. Meu mundo caiu. E o Arauto foi o que... levantou. O Arauto, ele custeou o prejuízo da outra peça. E super rápido. Nossa, o Arauto, eu digo que assim, eu devo muito do meu profissional, da minha vida profissional pro Arauto. Porque a suma maioria da grana que eu fiz trabalhando foi com ele. Aí lógico, tem meu trabalho como produtor também, que nem no caso do Palestra, entende? E esse projeto do Arauto é interessante eu falar porque eu aprovei o projeto em 2 editais. No PENAB do município e no PENAB do estado. Então vai ter 2 temporadas. Uma em Paranaguá, menor reduzida, umas 8 apresentações. E do estado eu vou dar o litoral. Peguei a região inteira, de Guaratuba a Guaraqueçaba. Aí esse ano, no novo edital, eu vou escrever e vou lá pra região nordeste do Paraná. Sim. Eu vou rodando, porque o Arauto é uma peça que eu tô com esse tesão. Uma dica de um filme ou livro, o que você pode indicar pra gente? O meu filme favorito não é um filme tão bom, mas pra mim ele tem significado que é um filme italiano chamado Pergunte-me se estou feliz. Chiedimi se sono felice. Uma comédia dramática. Antigo? 2001. 2001. Aldo, Giovanni e Giacomo. São uma trupe desses 3 palhaços, esses 3 atores. E eles faziam várias sketches de televisão. E eles têm esse filme e tem outros filmes também. Mas esse filme me cativou porque conversa muito com a minha história. Porque no filme eles interpretam personagens com os nomes deles mesmos, dos atores. E é a história de 3 artistas decadentes. 3 artistas que tiveram uma certa dificuldade na vida. Eles decidiram montar uma peça, Cyrano de Bergerac, que é uma peça clássica. Mas é uma peça que conversa muito com o meu universo. Eu acho que é por isso que esse é o meu filme favorito. Conversa muito com o teatro, sabe? É só assistindo pra saber, pessoal. Um livro. A Hora do Lobisomem.
Em inglês é Silver Bullet, é a bala de prata, que é do Stephen King. É um terror para adolescente. A métrica dele é muito genial, porque cada capítulo é um mês do ano, é janeiro, fevereiro até dezembro. Eu falei, putz, queria ter tido essa ideia. E todo capítulo se passa na semana que tem lua cheia. É um livro que ele parece bobinho, mas ele trata de umas coisas muito sobre capacitismo, sobre abandono, sobre isolamento. E tem esse terror. Não é um pesado, aquele que você vê, você torce o papel e escorre sangue. Não. É um suspensezinho assim. De onde que veio a Rainha Maçã? Aí, é uma coisa de ego também. Porque assim, a companhia ela foi fundada por 4 pessoas, mas quem deu o nome fui eu. A única coisa que a gente, na conversa, a gente decidiu é que não queria colocar CIA de teatro. A gente queria colocar CIA cultural. Por quê? Por causa do conceito de cultura. A cultura quanto veículo artístico, para falar de várias linguagens, porque a gente não queria ficar no teatro só, a gente queria teatro, artes visuais, dança, literatura, música, a gente queria trabalhar nessas várias vertentes. E também o cultural como conceito antropológico, o cultural como costumes mesmo, os costumes e tradições, né? Por isso que eu sempre valorizo trazer questões da cultura caiçara, o fandango, o boi de mamão, folia do divino, essas coisas que são bem locais, e a cultura afro-brasileira, porque eu sou de religião de matriz africana, eu cresci dentro do meio, meu avô era pai de santo, então trazer isso de cultura, então isso a gente tentou um consenso, CIA cultural e não CIA de teatro por causa disso, que a gente queria explorar diversas linguagens. Diversas linguagens, dentro da arte. Tá aberto, ok. Aí Rainha é a minha banda favorita, Queen. Queen. Eu performei Freddie Mercury. Eu imitava, dublava Freddie Mercury. Agora faz tempo que eu não faço, mas eu sou apaixonadíssimo. Eu acho ele um artista completo. Cantava, multi-instrumentista, atuava, dançava. A logo do Queen foi ele que desenhou, que ele era designer gráfico. Então, pô, genial. O cara, assim, eu admiro pra caramba. E Maçã é a minha música favorita do Raul Seixas. Cara, que legal. Companhia Rainha Maçã. Brainstorm. Vamos lá. 10. 20. Cidade. Cidade Paranaguá. Água. Tem que ferver todo dia. Água quente. Ferver todo dia. Não, ferver pra casa. Não, tem que ferver, porque se eu. Ixi, fervo toda a água que eu bebo lá em casa. Todo dia. Bueno. Chato pra chuchu. Às vezes eu tô em casa e falo, Breno, fica em casa que eu tô indo trabalhar. Teatro. Vida. Ator. Deslocado. Vida. Ser feliz. Palco. Não é necessário. Fechou. Não é necessário, ótimo. Eu ia falar ego. Ego. Faca de 2 gumes. E afiadíssimo. Amizade. Salva. Salva. Queria agradecer aqui novamente nosso amigo Bueno. Vou colocar as informações dele e até logo. Fala um pouco da tua religião. Como é que você, digamos assim, descobriu? Na verdade, eu cresci em uma família que é assim, o meu avô por parte de mãe era pai de santo de Umbanda. O meu avô por parte de pai, ministro da Igreja Católica. Então assim, desde criança eu andava meio que as duas, assim. Mas sempre muito mais curioso com religião de matriz africana, que eu me identificava mais. Não sabia porquê, hoje eu entendo, na época não. Mas eu percebi que assim, eu não me sentia tão bem na igreja cristã. Nas religiões de matriz africana eu sempre fui mais abraçado, é família mesmo. Tanto que a gente chama de irmão, irmã, mãe, pai, filho, filha, é uma família. Até a minha adolescência eu não tinha essa percepção do racismo. Porque eu não me enxergava como negro.
Aí foi eu começar a sofrer racismo diretamente que eu descobri que eu era negro. E ainda tem gente que fala, não, mas você não é negro, você é moreninho, você é bronzeado. Tá, mas assim, qual que é a história? Qual que é a história? Não, qual é a história do povo moreno? Qual é a história do povo mameluco? Sim, eu me considero uma pessoa preta, porque é onde eu me identifico. E eu não posso ser preto de vez em quando. Eu sou preto o tempo todo. Eu não posso ser preto só quando o branco quer fazer piadinha racista, quando quer tirar com a minha cara, ou quando a polícia me dá uma batida na frente de uma escola onde eu estava lecionando, porque eu não tinha perfil de professor, eu não tinha cara de professor. Eu não posso ser preto só quando eu sofro racismo. Eu sou preto o tempo todo. Eu acordo preto, eu como preto, eu durmo preto, eu trabalho preto, eu respiro preto. Eu sou preto full time. Pra eu deixar de ser preto só se eu morrer e nascer branco. Então, assim, foi a partir de ataques racistas que eu comecei a sofrer diretamente na adolescência que eu liguei isso na minha cabeça. Com certeza na infância e começo da adolescência eu também tinha sofrido, mas não tinha essa percepção, não tenho essa memória assim. Mas a Umbanda, ela me acompanha a minha vida toda, mais de 30 anos a Umbanda me acompanhando. O Candomblé, ele chegou na minha vida em 2015, no mesmo ano do Arauto. Então 2015 pode ver que foi um ano de renascimento. Em 2015 eu não era um bom umbandista. Eu não era uma pessoa espiritualizada. Eu ia lá, batia a palma assim, dava coisa. E aí eu saía, beijo, tchau. Eu era desse jeito. Moleque, né? Moleque. Foi em 2015 que eu conheci a minha atual mãe de santo, que me afeiçoei. Aí junto aí comecei a participar, começamos a desenvolver, foi chegando mais gente, que eu me tornei mesmo uma pessoa mais séria dentro da minha espiritualidade, respeitando e desenvolvendo a minha espiritualidade. Pode explicar um pouco sobre o colar? Uhum. Esse aqui é um fio de conta de passeio, é um fio de proteção, fio de Logum Edé, que é o meu orixá, o pai de cabeça, como tem gente que fala. Que eu sou feito de santo no Candomblé, né? Então esse fio de conta de passeio que eu uso todos os dias pra andar na rua, pra proteção. E esses aqui, ó, esses aqui já são os brajados, que aqui tem dois, tem esse cruzado e tem esse aqui que tá solto, que são as minhas graduações de Umbanda, daí não tem a ver com Candomblé. Que essa aqui é a minha graduação de capitão e essa aqui é minha de coronel de Umbanda. Que conforme a gente vai desenvolvendo dentro da religião, a gente vai crescendo os degrauzinhos. Se for para contar com seriedade mesmo, que eu peguei com respeito de verdade, são 10 anos. Que eu sou umbandista com consciência, com o respeito devido que a religião merece. E ao mesmo tempo que eu sou candomblessista, porque a minha mãe de santo era a mãe de santo de Umbanda e também Yalorixá de candomblé. Eu levei alguns anos ainda para fazer santo, eu fiz santo em 2022, então ainda sou pequeno dentro do candomblé, tenho 3 anos de feito de santo. Eu acho que eu amadureci muito. Eu aprendi a pegar responsabilidades mesmo. Não que eu fosse responsável, nunca fui irresponsável. E desde que eu entrei no terreiro que eu frequento, eu amadureci para essa responsabilidade interpessoal, a minha responsabilidade para as outras pessoas. Eu entrei no terreiro, eu parei de beber, por exemplo. Entrei no terreiro, eu parei de beber. Eu entrei no terreiro, eu voltei a estudar, porque eu tranquei 1 ano a faculdade. Porque eu não estava bem, eu tava com a cabeça cheia de caraminhola, uma depressão assim muito grande. Eu tava com 60 quilos, magro, sem vontade, querendo só trabalhar pra curtir. Não queria fazer nada. Tinha terminado um relacionamento e tava muito, assim... Te salvou também. É, me salvou. Me salvou. O teatro me salvou na infância e o candomblé na vida adulta. E desde então eu tô no mesmo terreiro. Eu sou pai pequeno da casa. Eu tenho até um filho já. Eu sou pai criador de Umbanda.
Então tem as pessoas que me respeitam como pai, e eu acho isso um barato, porque tem gente que é mais velha que eu, eu fui criador na Camarinha, e ainda assim, às vezes me assusta esse tipo de coisa. Eu falei, eu tô fazendo isso, será que eu dou conta? Eu tenho muito mais dúvidas do que certezas, mas eu acho que é assim que a gente busca melhorar, a gente busca aprender, né? Porque se a gente tem certeza das coisas, não precisa procurar mais nada, acabou. Tchau, pessoal. Eu perdi o meu medo, meu medo, meu medo.